Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo eu tenho o Tata Marques, apresentador, influenciador, empresário. É um prazer ter você aqui hoje conosco, Tata. Ô, Felipe, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Muito feliz de poder estar conversando contigo. O prazer é todo meu, Tata. E, de fato, uma das coisas que, para mim, tem um grande prazer e eu gosto muito, principalmente, é de entrevistar influenciadores ou comunicadores que já têm uma trajetória que aprenderam com erros e acertos nessa trajetória. Aliás, hoje, quantos anos já faz que você está? Eu estou completando 30 anos de carreira em comunicação. 30 anos de carreira em comunicação. E olha que você é jovem, então eu imagino que basicamente quase a tua vida inteira... Eu sou de 75. Você foi na área da comunicação. Eu tenho 49. Eu sou do 5 de 75, de Internacional das Comunicações. Interessante, Tata, que você tem 30 anos de comunicação e é uma pessoa que, independentemente do tempo passa, a sensação que tanto eu quanto o público tem é de que uma pessoa constantemente alegre, uma pessoa constantemente que se expressa, uma pessoa explosiva no sentido bom da expressão, da palavra. Agora, isso é o Tata ou isso é um personagem que o Tata precisa criar em momentos específicos? Eu me recordo, Tata, de um... Se não me falha a memória, foi o Whindersson Nunes, que ele disse que a grande dificuldade dele era que todo mundo imaginava que ele precisa fazer todo mundo rir em todos os lugares. Então ele estava no aeroporto e alguém chegava. E se ele não estava feliz, falava, pô, mas... Você não está feliz. Você não está feliz. É. Vamos começar um pouquinho nisso, sobre o que é real e o que é personagem dentro do cenário da comunicação. Primeiro, a tua pergunta, ela é maravilhosa, sensacional. É uma pergunta extremamente inteligente e ela abre a possibilidade de você transcender, né, para o ser humano, que é o comunicador. Essa pergunta para o Silvio Santos, por exemplo, né? Então quer dizer que tem um Silvio Santos que apresenta lá no palco e tem um Silvio Santos na casa dele, né? Você faz uma pergunta dessa para o Fausto Silva, pro Danilo Gentili, né? E aí você vai perceber que sim, existem momentos diferentes. Como esses dias eu estava no supermercado, aí uma senhora se aproximou, oi, Tata, tudo bem? Oi, tudo bem. Falou, mas por que você não tá sorrindo tanto? O que foi? Sei lá, eu tava pensando no quê, né? E eu disse, mas o que a senhora gostaria? Né? Que eu dissesse, olha, oi, tudo bem? A senhora está aqui no supermercado, vamos para as ofertas agora aqui, então vem comigo, ó. O frango a passarinho tá na promoção, é da Copacol ou é da Belo Alimentos? Sabe? Então, existe essa diferença, óbvio, que você tá num show, você vai se portar no show, você vai fazer o espetáculo acontecer, e isso pra mim é muito natural, né? Na hora que você der o play, cara, eu vou dar cambalhota, eu vou virar o cavalo da televisão, o Tata, né? Agora, o que acontece comigo? Eu preciso me reenergizar, porque o que eu desprendo de energia numa apresentação, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu fiz 20 merchandisings. 20 merchandisings de empresas diferentes, com tópicos diferentes, com necessidades diferentes, mas todas precisavam rentabilizar, gerar demanda, vender. E aí, como que você entrega uma carga de energia tão absurda dessa para 20 empresas diferentes em 2 horas de programa, se você não está 100% focado nisso e com a tua energia lá no teto? Só que na hora que eu saio da televisão, cara, parece que alguém sugou, enfiou uma seringa aqui, ó, no teu cérebro e fez assim, shh, e aí você precisa ficar quieto, você precisa se interiorizar, você precisa meditar, você precisa voltar para dentro das tuas nuances mais profundas, do teu pensamento, da tua espiritualidade, e você se reencontrar. Isso leva tempo, isso não é assim, né? E às vezes, como o cotidiano ele é muito ferrenho, né? E você leva filho para a escola, leva numa determinada atividade, e daqui a pouco você tem uma reunião, daqui a pouco você tem um podcast. Cara, nem sempre você está naquela energia super positiva ou no ápice, né? De olhar nos olhos de alguém e dizer, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, prazer em conhecê-lo. Cara, tem dia que você tá mais, tem dia que tá menos. Não, tem dia que você tá mais, tem dia que você tá menos. Você é um ser humano como outro qualquer. Agora, se a tua pergunta ela é relacionada à potência de vida,
Eu sou um cara potente na minha vida. Eu sou potente dentro da minha casa, no sentido de pegar meus filhos, jogar pra cima, brincar de papai malvado. Tá na hora de tomar banho, não querem tomar banho. Eu me transformo no papai malvado. Eu vou pegar você! E aí eles ficam loucos e eles querem, eles pedem. Papai, hoje você vai fazer o papai malvado? Não, hoje eu não vou fazer o papai malvado. Ai, por quê? Porque o papai tá cansado. Eu não aguento nem te jogar em cima do colchão. Eu não vou conseguir fazer o papai malvado. Agora, existem rituais, e eu fico pensando, rituais pra você entrar no personagem? Porque, de fato, você acabar acordando, tem dia que você acordou de maneira mais animada, tem dia que eu imagino que você acordou como qualquer outra pessoa. Não é personagem, Felipe. Não, 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 eu vou porque... mudar minha perspectiva. Não o personagem, mas o momento energizado. O momento energético da coisa. Vou mudar a minha pergunta. Isso. Existem rituais para que você consiga ativar o motor. Ativar o motor? Claro que sim. Inclusive, eu estou dando aula de comunicação agora no meu treinamento e uma das técnicas que eu ensino é justamente essa. Como você se torna um bom comunicador se você não se aquece antes, né? Assim como um carro precisa aquecer o motor para andar, um atleta de alta performance de um esporte precisa se aquecer para entrar em campo ou para nadar, você também tem que aquecer a tua comunicação, aquecer tua voz, aquecer as tuas percepções, aquecer o teu corpo, aquecer a tua alma. Sabe que tem um escritor famoso, com certeza você conhece, Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, em que ele escreve no livro dele que uma das estratégias que ele tinha para entrar no ambiente era memorizar a memória dele com um cheiro específico. E ele sempre guardava esse cheiro em algum potinho, um perfume, alguma coisa, e todas as memórias boas dele eram vinculadas a esse cheiro. E antes de ele chegar numa apresentação, ele dizia que ele abria o potinho e ele fazia o cheiro e parecia que toda aquela memória olfativa, sim, aquela nostalgia daquilo lá trazia e mudava o estado de espírito dele. Enquanto então ele entrava com energia, e isso era uma coisa que ele falava que funcionava com ele recomendava os outros. Você mudar o teu estado físico é uma das primeiras lições que nós aprendemos na comunicação com grandes nomes da comunicação ou da alta performance, como o Tony Robbins, por exemplo. O Tony Robbins, né, que virou um papa para muitos treinadores, ele antes de entrar num palco, ele pula numa cama elástica. Ele, sei lá, toma um mergulho numa banheira de gelo, né? Aí o cara fica, uou! Né? Ele muda o estado físico, corpóreo, né? E aí a energia dele, ela sintetiza e ela é perceptível com uma força tremenda. Então, em alguns momentos eu sinto sim essa necessidade de aquecer, né? Aquecer os pensamentos, aquecer a tua percepção do porquê que você está fazendo aquilo, né? Qual que é o propósito maior por trás de toda essa comunicação? Porque se você for parar para olhar, por exemplo, eu apresentei um programa na segunda-feira, cara, sangue para todo lado, violência, mortes, cara, mas por que eu tô ali? Será que é para entregar isso? Ou será que eu posso entregar uma percepção sobre isso? E eu admiro, de fato, Tata, essa habilidade de conseguir fazer uma mudança de pautas totalmente diferentes entre si e conseguir levar um sorriso depois. Eu digo isso como, por exemplo, você acabou de dar um cenário. Estou apresentando sangue, morte, alguém morreu, etc, tal. De repente você vai entrar no merchandising. Um merchandising que você precisa estar sorrindo, rindo, brilhando e animar as pessoas para isso. Então, assim, acabou de matar um estupro, alguma coisa, e de repente, agora vamos falar do óculos. Como que existe uma estratégia de conseguir fazer mudança de ambientes tristes para felizes? E o contrário também? Às vezes você tá no óculos e vai entrar agora. A tua pergunta, mais uma vez, foi muito feliz, tá? Você faz perguntas muito boas, Felipe. Eu vou te dizer que hoje o segredo da tua vida, o segredo da minha vida, o segredo das pessoas que estão nos assistindo é justamente esse ir e vir de emoções, de percepções e o que nós chamamos em comunicação de senoide. A nossa vida é uma ligação entre ondas de altos e baixos e momentos diferentes e de grandes emoções, de baixas emoções, de muita alegria, de depressão, e nós vivemos justamente nesse paralelo. Um programa de televisão, eu preciso trazer uma notícia que é contundente, eu vou dizer, essa notícia foi contundente.
essa notícia mexeu comigo. E eu penso que a respeito disso, nós como cidadãos deveríamos nos comportar assim. E quando nós fizermos isso, a gente vai ter melhorado. E a gente vai conseguir deixar para as pessoas uma contribuição verdadeira. Você compreende? Eu acho que é por aí o caminho. Agora deixa eu falar para você de uma coisa que realmente também para mim tem importância, que é melhorar a tua visão através dessa ótica aqui. Vem cá. Você Aí entendeu? muda. Aí eu faço uma transição e eu uso dessa senoide, né? Que inclusive no meu treinamento, comunicação extraordinária, eu trago a senoide como um dos elementos a ser incorporados na tua comunicação para que você melhore e para que você chame mais atenção nos momentos em que você precisa dessa atenção contigo, né? Deixa eu caminhar um pouquinho nessa linha e depois a gente volta, de que você acabou de usar uma expressão no meu treinamento. Aliás, eu acho que aqui na cidade eu mesmo vi diversos outdoors e apresentações de que você estaria começando um treinamento, algo na área da comunicação. Acredito que estamos falando do Instituto Tata Marx. Isso. Então, o que aconteceu? Antes de você falar exatamente o que é o treinamento, mas por que dar um treinamento? Por que você começou? Tá numa vida tranquila, quer inventar mais coisa pra cabeça? Felipe, olha que interessante. Eu já era treinador antes da televisão. Pouca gente sabe disso. Eu tive um instituto de treinamento aqui. Não sabia. Sim, eu formei 6 turmas. Inclusive tem gente hoje, executiva de alto padrão, de alto gabarito, milionária aqui em Campo Grande que eu treinei. Tem gente que tá morando na Europa que eu treinei. Tem gente que eu encontro até hoje e fala, cara, eu sou teu discípulo lá de trás, que legal poder ter feito parte daquele grupo. Cara, então a gente montou turmas que tinham um perfil de querer crescer. E querer crescer se baseando em grandes nomes da história. Observando Martin Luther King, Roosevelt, Aristóteles, Mahatma Gandhi, Cristo, Buda, os homens comuns que se tornaram extraordinários, o que eles fizeram, como fizeram, em que momento. Mas basicamente você procurou elementos em comum entre eles. E aí eu compilei essas informações. Chegou um momento em que a televisão, para mim, era ponto de cisão entre um momento ali de vida que eu necessitava ter foco. E eu escolhi a televisão naquele momento porque eu sabia que financeiramente, para mim, aquilo faria toda a diferença. E eu não errei. Eu tomei a decisão por isso. Né? E aí eu segurei esse meu projeto para que depois eu pudesse agregar de uma outra forma. E chegou o momento, depois de 13, 15 anos como apresentador, de eu entregar essa contribuição que já estava guardada lá atrás e que eu fui me forjando, fui me preparando ao longo desses anos para poder ter um conteúdo que fosse valioso agora. Esse treinamento ele é presencial, online? Como é que é? Eu tenho uma parte presencial e tenho uma parte online também. Agora, esse treinamento especificamente que você acabou comentando, eu acho que principalmente você tem uma carga, você tem uma bagagem grande para poder compartilhar. A gente, na verdade, já até deu algumas aqui para nós, mas como é que você separou eles? É módulos? Eu vou aprender aula 1, aprendo isso, aula 2, aprendo isso? Como que necessariamente... O que você me promete no final? Não sei se eu posso usar essa expressão. Eu vou começar o treinamento e vou terminar falando melhor, negociando melhor? Eu vou primeiro responder a tua pergunta inicial. Quando eu inicio a minha primeira proposta de treinamento, eu começo com uma imersão, chamada imersão despertar. Tá. O que é o despertar? É tirar o cara da onde ele não tem horizontes, da onde talvez ele não tenha perspectivas, ou talvez de como ele não saiba fazer algo e se melhorar como pessoa ou como profissional. E eu digo para ele, eu vou te ajudar nesse processo. Então, durante essa imersão, eu vou trazendo alguns elementos, eu vou fazendo algumas atividades, eu criei alguns protocolos dentro dessa imersão e no final da imersão eu falo, você gostou? Agora eu te entrego a possibilidade de você ter uma mentoria comigo. Então, hoje eu tenho 30 mentorados que estão me acompanhando nesse primeiro momento, durante 1 ano, mas eu já disse a eles que enquanto esse projeto durar, eles estarão de forma perene comigo, ou seja, estarão comigo para o resto da minha vida. E qual que é o objetivo deles? O objetivo dessas pessoas é se tornarem melhores do que hoje elas são. Resumidamente, avançarem, progredirem como seres humanos, com inteligência emocional, com um aprimoramento financeiro também, porque não adianta você dizer, nossa, como eu evoluí como pessoa e a tua conta está negativa no banco, né? Não faz sentido. Então, que você possa evoluir nessas bases, né, que equilibram você
a tua família, a tua base emocional, a tua base financeira, a tua base social, a tua base de comunicação, a tua base de empreendedorismo. Então, como que você trabalha cada uma dessas bases? Porque nós somos bases, nós somos, estamos em esteios ou pilares que sustentam a nossa existência. E é por isso que tem gente que às vezes se sente infeliz, porque ela tenta o profissional e ela chega no ápice e ela é um puta de um profissional ou ela é uma grande executiva, mas ela arrebentou com a vida familiar dela. Uhum. Então, que sentido tem isso, né? Se você não consegue equilibrar. E aí eu me lembro de um ensinamento de um mestre que ele me dizia o seguinte: estava o discípulo e o mestre numa embarcação, num barquinho, e eles estavam afinando um instrumento e o discípulo disse para o mestre: até quando eu vou afinar o instrumento? Ele disse assim: se você afinar demais, arrebenta. Se você afinar de menos, não toca. E a vida é isso. A vida é equilíbrio, é saber afinar cada um dos seus instrumentos nessas mais diferentes áreas que eu citei aqui. Agora, a grande questão é saber qual é a afinação correta, né? Porque, de fato, será que quando alguém pensa olhando para si, eu já estou no momento adequado, se eu ultrapassar vai piorar? Porque tem gente que pensa, usando o paralelo que você usou, tá afinado. Mas será que se eu apertar um pouco mais não afina mais? Não dá uma melhorada? E pode ser que estrague a vida? Essa é a grande pergunta da humanidade, né? E para essa pergunta, quantas filosofias já não se criaram e não existem atualmente, né? Dentro, por exemplo, do cristianismo, né? Você tem explicações para isso que te balizariam, né? Relacionando, por exemplo, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a própria vida? Aí você vai para o budismo, e aí dentro do budismo você tem uma filosofia que diz o seguinte: a vida vai se tornar mais feliz quando você tiver menos carga para carregar. Então, quanto menos bagagem, melhor a tua viagem. Quanto menos você se apega, né? Exato, Essas coisas que tiram sua alegria. Então, respondendo a tua pergunta, tentando pelo menos chegar próximo a uma resposta, né? Porque talvez não tenhamos resposta para isso, eu diria para você que a felicidade é a palavra. Te faz feliz, te faz bem, você está em paz, esse é o caminho. São, como você disse, já 30 anos de uma trajetória. E uma trajetória que não chegou ao fim. É uma trajetória que, pelo menos nesse momento que estamos aqui, ela continua seguindo. E eu sei que, com certeza, essa trajetória foi uma trajetória de erros e uma trajetória de muitos acertos. Coisas que você faria diferente e coisas que você repetiria com toda certeza. Sem considerar, claro, a filosofia de que, lógico, os meus erros, eles são aquilo que me levou onde eu tô hoje. Mas é inquestionável que se você pudesse hoje chegar pro seu filho que está trilhando o mesmo caminho, você falaria: eu já andei por esse caminho, não ande por ele. Eu queria voltar um pouco no tempo, tá? E entender um pouquinho, não do Tatá já com uma baita de uma bagagem, mas entender como começa as coisas. Você fala que você começou na área da comunicação com quantos anos, mais ou menos, você tinha? Olha, para dizer que na área da comunicação profissionalmente, com os 19 para 20. Mas antes eu já gravava minha voz num gravadorzinho, eu imitava vozes, eu entrevistava os amigos no bairro, entendeu? Você é de Campo Grande? Eu sou de Campo Grande. Tá. Eu sou de Bela Vista, né? Mas eu vim para Campo Grande com 7 anos de idade, depois que meu pai morreu. Então aí eu lá na Copa Sul, que era a minha base, a minha avó morava lá, eu morava perto, morava na Vila Nasser, né? E eu consegui um gravadorzinho. Então eu imitava a voz naquele gravador, eu fingia que eu fazia entrevistas. E tem até uma passagem que estava aí um amigo chamado Renato Cazuza, lá da Copa Sul, e tinha o Marco Ceará, que era jogador de bola. O Marco Ceará era o nosso ídolo na época, porque ele jogou no Operário aqui, depois esse cara jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, mas naquele momento ele estava numa fase muito boa ali, goleador, e eu fui entrevistar o Marco Ceará com esse meu gravadorzinho, com uma câmera que o Renato tinha, e eu fui falar do tal de São Francisco, que é uma letra T, que é um símbolo de São Francisco de Assis. Eu sabia porque eu era rato de igreja por causa da minha avó, né? E eu falei pro Marco Ceará: e esse tal de São Francisco, que era o símbolo? Ele falou: você tá brincando, cara? Isso não é o tal, não. Que tal de São Francisco? Esse é São Francisco. E, tipo, nem ele sabia, né? Então eu lembro dessa história, a gente dá risada, mas ela exemplifica um pouco do meu começo, né? Você conta que você, de fato, vem muito cedo pra cá, pra Campo Grande, com 7 anos.
E você já compartilhou que foi depois do falecimento do seu pai, então, na verdade, você foi criado pela sua mãe. É. Quantos irmãos hoje? Eu, o João Carlos, que é meu irmão por parte de pai, Uhum. o Paulo, o Roberto e a Solange. E você acaba crescendo em Campo Grande, família rica, família pobre, como é que desenvolve? Não, meu pai era militar, minha Uhum. mãe dona de casa, e aí meu pai acabou falecendo e a gente perdeu aquela vida na vila militar Uhum. e eu fui morar numa casa que tinha cinco cômodos, um de cada cor, que era de um japonês. Minha mãe alugou aquela casa Perto da e casa eu da sua avó. fiz a mudança com a minha mãe numa cecizinha. O chão era daqueles de vermelhão. Uhum, sei. E tinha um escovão lá em casa, eu não sei se você é dessa época ou se já viu isso, mas é um negócio de ferro pesado, e embaixo colocava um veludo e o bombril para fazer brilhar o chão. O chão vermelho. Então era desse jeito lá, essa minha casa lá em Bela Vista, de madeira, e eu tenho só boas recordações dessa época. Foi uma infância incrivelmente criativa, de brincar de pega-pega em cima de pé de manga, jogar bola descalço, arrancar a tampa do dedo com, né, nas bicudas erradas e pescar num riozinho perto de casa. É isso. E quando vocês vêm para Campo Grande, você vem uma grande família, né? Não é uma família pequena, porque você tem a sua avó também, que mora perto, você acaba compartilhando. De fato, sua avó acaba levando você para uma vida até continuamente para ir para a igreja, né? O que aconteceu, na verdade, foi que meu pai deixou uma pensão, meu irmão e minha irmã resolveram aproveitar essa pensão, e meu irmão foi estudar em Lins, fazer prótese. E a minha irmã foi fazer enfermagem, e eu e minha mãe. Uhum. Eu e minha mãe. Então eu era o companheiro da minha mãe minha companheira, ela que me ajudava e tal. Mas eu nunca fui um cara que eu tive as coisas. Então eu queria ter as coisas. Eu falava, mãe, eu quero ter um sapato tal. Cara, não tem esse dinheiro. sapato. Não tem. Mãe, eu quero uma bicicleta. Não tem a bicicleta. Mas em algum momento sua mãe falava assim, pode ir trabalhar, vai procurar emprego, alguma coisa, ou não? Cara, ela nunca me mandou fazer nada. Eu sempre fiz por conta própria. Você entendeu o que havia. Observando, exatamente. Falava, cara, não adianta. Se eu quero alguma coisa, eu vou ter que ir lá buscar isso aí. Eu ia ter que dar um jeito. E você começa a ter o seu primeiro emprego, seu primeiro dinheirinho? Cara, quando? eu tinha 14 anos, eu trabalhei numa padaria ali na Vila Planalto. Eu pegava a bicicleta, nessa época eu já tinha mudado da Copa Sul, tava na Vila Oeste, que era uma vila que fica atrás ali do motel Você Que Sabe, chama Morada da Colina. E aí eu pegava a minha bicicleta ali, eu ia até a Vila Planalto, 5 e pouco da manhã, trabalhando na padaria de um turco. E ali eu fui ganhando meu dinheiro. Que era pra você comprar suas coisinhas. Fazia entrega de salgado, limpava balcão, limpava freezer. No final de semana, servia cerveja nas mesas para os clientes e tal. Começou ali. Dali, eu fui trabalhar num estúdio de fotografia na Barão do Rio Branco, estúdio Galvão. O cara falou, não, você quer trabalhar? Vamos fazer fotografia? Você fazer 3x4? Eu falei, cara, vou tirar foto 3x4, você é fotógrafo, né? Cara, eu fui lavar banheiro. O cara me meteu para lavar banheiro e limpar a calha lá de cima do estúdio. E aí foi aí que eu comecei. E com o dinheiro que eu ganhei, eu comprei um título do Termas de Campo Grande. Por quê? Porque eu me ferrei, cara. Eu queria ter um investimento. Eu falava, cara, eu vou vender esse título depois que ele valorizar e eu vou ganhar uma grana. E o negócio faliu e eu perdi todo o meu dinheiro. Cara, que ódio que eu fiquei, cara. E você acaba... Você estudava nesse período, né? Estudava. Nunca parei de estudar. Nunca parou? Nunca. Eu sabia que a única chance que eu tinha era estudar, cara. Tinha certeza disso. Você começa a entrar com 17, 18 anos, você não serve, né? No exército. Não, porque nessa época eu tinha entrado na faculdade. Eu passei na faculdade, eu ia fazer o NPOR, mas aí acabou que Você passou na faculdade. eu podia optar entre a faculdade, e aí eu falei, eu vou pra faculdade. Foi faculdade de quê que você fez? Eu entrei em História, Aqui? porque eu sabia que eu não ia passar pra Publicidade e Propaganda, porque eu nunca fui um aluno genial, né? E Publicidade e Propaganda era super concorrido nessa época. Então eu falei, cara, eu vou fazer vestibular pra História. Era onde? Aqui? Não, CDB. O CDB. Aí eu fiz um semestre de História e transferi pra Comunicação, pra Publicidade e Propaganda. E foi muito legal ter feito História, porque, cara, eu estudei com vários nomes legais e que eu fui aprendendo não só sobre história, mas sobre política, sobre o que é uma influência, né, de um líder numa comunidade. Né? Fiz parte do DCE, Diretório acadêmico. do diretório acadêmico lá da universidade. Isso tudo foi me melhorando. E nesse momento você acaba percebendo, principalmente eu acredito no momento da faculdade de História, sobre a importância da comunicação, a importância dos líderes de falar bem,
características deles. Você falou há pouco tempo atrás que você montou, de fato, essa mentoria baseando-se em diversos líderes que você percebeu e qualidades deles na história. E é curioso pensar que você fez história, né? Que tudo começou ali, na verdade, pelo menos academicamente, né? O que aconteceu foi que nessa época eu já tinha a comunicação como algo que talvez me desse possibilidades. Então eu fui observando dentro da faculdade o que eu podia fazer. Então tinha lá uma cesta astral. Falei, cara, eu quero apresentar essa cesta astral aí. Que Né? era a cesta astral? Era o pessoal ia tocar violão na Você sexta-feira. tocava? Pegava o cara do diretório acadêmico que tocava bem lá, o Leandro, falava, hoje o Leandro vai se apresentar Você aqui to- com você a to- música fulana de Você tal. tocava ou cantava? Eu não, nunca cantei, Não? nunca toquei nenhum instrumento. Meu negócio era um microfone. E aí eu observei isso, observei que tinha também o pessoal apresentando cerimonial. E eu falei, cara, esse cerimonial aí pode ser alguma coisa boa. Fui procurar a coordenadora, porque eu via lá autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Daremos início nesse instante à colação de grau do curso de Direito de 1995. Para compor a mesa, convidamos o reverendíssimo padre José Marinoni, magnífico reitor desta universidade. E aí você já impostava a voz, você já podia fazer uma voz diferente. E aí quando você faz uma voz diferente, você também ganha, né, uma projeção diferente. As pessoas começam a te olhar. E aí depois que sai dessa voz, o cara fala, e aí, tudo bem, cara? Vamos comer um salgado lá embaixo? Nem acredita. E eles me pagaram a bolsa de estudos para eu poder, eu ficava ali na pastoral universitária. Uhum. Aí uma hora eu fazia o cerimonial, apresentava a cesta astral e carregava turíbulo, ostensório e batina de padre do bloco A pro bloco B para fazer a missa na quinta-feira. E os caras me chamavam de mulher do padre, tirava onda na minha cara. Eu falava, tá beleza, tá tudo bem. Tô com a minha A bolsa. gente se encontra lá na frente, entendeu? E você muda pra publicidade e propaganda. É. Por quê? Cara, Você não terminou a história. eu sempre percebia. Não. Não. Meu objetivo quando você- era publicidade. Eu queria publicidade. Cara, porque eu queria vender. Negócio de vender. Eu sempre gostei de vender, cara. Eu sempre tive a venda na minha veia. Tanto é que, para fazer uma complementação de vendas e de renda, eu virei demonstrador da Beauty World. Beauty World? Beauty World, Que que era cosméticos. O meu irmão é cabeleireiro. Ele tinha um salão na 7 de setembro. E ele achou essa Beauty World aí, ele virou, sei lá. Aí tem os nomes lá, né, cara, pra ganhar. Os níveis Os lá, níveis e tal, marketing de rede, Tá, né? aham. E aí ele virou senior, Senior, tal, player, master, premium, exato, power. gold. E aí ele falou, cara, você tem que ser vendedor, vender isso aqui. Cara, eu carregava uma mala. Parecia aquelas malas de representante de medicamento que visita os consultórios, só que muito maior. Era uma mala maior que essa cadeira que a gente tava sentando. Cheia de cosmético, creme. Mas aí você batia na porta? Não, eu É. vendia na universidade. Na universidade? Não, eu saí com aquela mala Mas na aí tinha universidade. alguém sentado ali no intervalo, você falava, ô, licença. Não. Como é que não, era isso? Não, eu ia, por exemplo, no departamento onde tinha uma professora que era chefe do departamento. Falei, professora, a senhora me dá licença? Eu queria mostrar para a senhora aqui uns cremes para o cabelo, shampoo, alguns perfumes. E sabe quem que era meu cliente? O padre Arlindo, que era reitor da universidade, cara. Ele comprava o Shampoo 5, o E aí? perfume. E aí ele acabava por conseguir Cara, liberando, muito né? legal. E aí eu comecei a fazer uma renda vendendo perfume e cosméticos lá na UCDB. E aí você ia aprimorando, né? Você tinha que convencer, você tinha que falar do produto, falar, esse produto aqui é feito disso, da casca, não sei o quê, e o perfume é amadeirado, não sei das quantas e tal. Porque o bom vendedor é aquele que sabe do produto que ele tá vendendo. Então eu estudava o negócio. Essa era pra uma eu fazer pergunta que eu ia bem. te fazer. Entre saber falar e conhecer do produto, lógico que ambos são essenciais. Mas se você pudesse escolher entre um e o outro, qual você escolheria? A habilidade de poder expressar ou conhecimento sobre o produto? Qual que é mais importante? É melhor você conseguir saber falar e não conhecer ou conhecer e não saber falar? Não tem Grau? Não tem como você separar uma coisa da outra. É. Não. Senão você vira por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Você vai ter uma baita apresentação, só que você entrega mentira. E isso não tem. Você vai acabar inventando alguma coisa? Não. Você tem que ter, sim, a informação, porque isso é básico para uma boa comunicação. Né? E você, ao mesmo tempo, tem que ter a verdade naquilo que você está fazendo. Né? Então você entrega a verdade, mas você tá falando bem e falando de alguma coisa que é real, a chance de dar errado é mínima. A faculdade de Publicidade e Propaganda são 4 anos, ou 3? 4. 4 anos. E durante essa faculdade você acaba trabalhando, você compartilha que você vendia já dentro desse período da publicidade. Sim. E aí o que me possibilitou
de já estar dentro da faculdade, que um diretor da pós-graduação falou: vem cá, eu tô vendo que você faz publicidade e propaganda, você não quer fazer pós em marketing? Vai abrir a pós em marketing. Eu falei: mas eu não terminei a faculdade. Ele falou: você não precisa terminar. Se no último ano você já pode se Quando matricular. conclui, Eu fui pra bolsa também? pós-graduação. Ou você pagava dessa? Não, eu ganhei bolsa também. Porque aí eu fazia já uma prestação também de comunicação para a faculdade, fiz esse pedido, me concederam, então eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda e fiz a pós-graduação, né, graças aos padres salesianos. Gratidão, Marinoni, né? tamo junto, cara! Olha onde eu cheguei, fala. Obrigado por ter investido em mim. Agora, o marketing foi muito distinto da publicidade e propaganda, você sentiu? Como uma matéria muito diferente, que de fato complementou, ou muita coisa você já sabia? Não, foi fantástico, foi fantástico. Eu aprendi a negociar muito melhor, porque aí vinham professores de fora, né, da Fundação Getúlio Vargas, e esses caras traziam cases empresariais de reais situações. Eles diziam: como você resolve isso? Como você negocia esse produto? Olha só pelo que essa empresa passou. Forma grupo agora de 5 aqui, ó. Vamos resolver o que essa empresa teve que resolver, na verdade. Ele trazia cases da Gillette, trazia cases da Brastemp, trazia cases, sei lá, da Coca-Cola, né? Da parte gerencial de logística, né? E aí você tentava solucionar esses problemas, porque era como se fosse quase um MBA marketing ali. E comércio exterior. Né? Administração em marketing e comércio exterior. Esse era o nome da pós-graduação, administração em marketing e comércio exterior. Então você entrava nessas nuances todas, né? Isso me deu uma base maior para eu aprender, profissionalizar a comunicação da publicidade e da propaganda que eu já vinha fazendo. Porque a publicidade e propaganda em si, ela é para você trabalhar numa agência de publicidade, para você montar uma agência de publicidade. Agora, o que você leva tantos profissionais hoje, por exemplo, que caminham uma trajetória, nesse momento, pelo menos, até onde você caminhou, fazem publicidade, fazem propaganda, fazem marketing... Fiz jornalismo também, tá? Fiz uma faculdade de jornalismo. Mas isso logo depois? Logo depois. Eu não vou caminhar ainda de jornalismo, vou caminhar nessa faculdade de marketing, propaganda, publicidade... Comunicação. Mas não se tornam profissionais bem-sucedidos. Eu tenho um monte de amigos que... Por quê? Eu tenho um monte de amigos... A faculdade não ensinou e não aplica. Cara, não tem a ver com faculdade. Tem a ver, às vezes, com o modelo de vida que você busca. Tem a ver, às vezes, com a tua energia, né? E eu vou te falar, tem gente que faz faculdade de medicina e o cara vai ser Uber. Sei lá, e ele é feliz no Uber. Entendeu? Tem cara que vai fazer faculdade de Direito e ele não vai ser advogado nunca. Ele vai pegar uma mochila e viajar 30 países vendendo tudo que ele tem. Você entendeu? Loucura. E depois ele descobre outro negócio e bomba naquilo ser empresário de e outra coisa. Feliz. Você entendeu? Então, esses momentos de vida, eles são peculiares, né? E eles são únicos para cada pessoa. Não dá comparativo. Até porque nós vivemos padrões sociais que às vezes arrebentam com alguém e fazem até as pessoas se matarem, se suicidarem. E eu cito a anomia de Durkheim, né? Durkheim falava sobre isso. O cidadão não se adapta a uma realidade, ele vai para a marginalidade, vai para a margem, porque tudo que pedem para ele fazer, ele fala: cara, não sou eu isso aqui. Eu não preciso desse dinheiro, eu não preciso dessa roupa, mas a sociedade me obriga a fazer isso, me impõe que eu tenha que falar desse jeito, que eu tenho que ter o cabelo não sei o quê, que eu tenho que ter essa religião. Cara, eu não quero isso. E aí ele se isola a ponto de causar um suicídio, né? E você vê hoje uma grande doença no nosso meio, justamente por essa não adaptação. Principalmente pós-redes sociais. Sim, pela necessidade de aval, de adendo, de necessidade de ser chancelado por alguém e dizer que você realmente é alguém que vale uma curtida, você é alguém que vale um compartilhar. E isso te arrebenta. Hoje, basicamente, a influência principal que nós temos dos jovens, e não digo apenas de jovens, mas até mesmo de adultos, essencialmente, são as redes sociais. Hoje as redes sociais são o modelo, ainda que nós, por muitas vezes, saibamos de que nós não postamos momentos, pelo menos a grande maioria de nós, momentos difíceis, momentos ruins. Olha eu aqui brigando com a minha esposa, olha aqui meu filho, olha aqui momentos tristes. Postamos momentos felizes, momentos alegres. Tem gente que bate a foto, 3, 4, 5, 10, 15 fotos para que a foto bonita fique lá postada. E esse acaba sendo a inspiração de muitos. Na época que você principalmente estava nesse momento de conclusão da faculdade, entrando na área da comunicação,
você não tinha essas inspirações de redes sociais, porque não tinha. Não existia. Instagram, Facebook, não tinha nada disso. A internet estava começando. Quem eram suas inspirações? Você tinha inspirações? Porque você falava alguém para você modelar, dizendo, eu quero modelar algo semelhante a um Silvio Santos, semelhante a um Fausto Silva, semelhante a um Jô Soares. Existia ou não? Pergunta boa. Na verdade, o que eu observava eram modelos. Então eu olhava um cara, um publicitário, tá? E eu olhava ele usando uma botinha, usava uma calça cargo, um boné diferentão e um colete. E ele criava uma peça publicitária, tipo, muito legal, muito bonita. Eu falava, cara, eu queria ser esse cara, eu queria ter criado igual ele criou, eu vou me vestir igual esse cara se veste. Eu vou ser o que ele é. E aí foi um maluco na faculdade uma vez, eu lembro o nome dele, Ricardo Ribner. Esse cara falou assim, eu tenho uma Eclipse, uma Mitsubishi Eclipse parada lá fora. Fez assim. E ele falou assim, pra ser, acha como se você já fosse. Cara, entrou na minha cabeça aquilo. Tum. Falei, eu não sou acadêmico de publicidade, eu já sou publicitário. E eu comecei a me comportar como publicitário. Fez toda a diferença pra mim. Eu comecei a ler o que os caras liam. Eu comecei a frequentar os lugares que os caras frequentavam. Eu comecei a vestir as roupas que eles vestiam. O que aconteceu? Eu me tornei um publicitário antes de estar formado em publicidade e propaganda. Aliás, eu já estava fazendo uma pós-graduação antes de estar formado. E isso pra mim foi muito legal. E antes de estar formado, eu encontrei um cara. Um beijo aqui pro Rezende Júnior, um dos grandes comunicadores do Mato Grosso do Sul e do Brasil, dos caras que mais manjam de gravação, de rádio, de spot, de trilhas. O dia que você quiser contratar um cara pra fazer um jingle, chama o Rezende Júnior. É ele é o cara. E esse Rezende maluco da Silva Sauro tava lá na OCDB, louco, doido. Ele sempre tava com gente em volta dele, porque ele era um cara muito exótico, muito diferentão. E eu adorava, né, esse lance diferentão, porque eu queria ser diferentão, né? E eu cheguei pra esse Rezende e falei, Rezende, eu sei que você tem um programa de rádio. Eu poderia ir lá fazer um personagem? Ele olhou pra mim assim e falou, faz aí o personagem. Do nada. Cara. Mas você tinha? No meio ali das garotas, dos caras ali. Ele falou, faz o personagem aí. Não, antes de você fazer o personagem. Mas por que você falou isso pra ele? Porque eu queria, era o meu Sim, sonho. mas assim, você parou, olhou pra ele, Cara, eu você sempre pensou... fui assim. Eu vou te contar como que eu entrei na TV Morena, na Globo. Você vai entender por que eu fiz isso com o Rezende. Porque esse sempre foi o meu estilo. Eu sempre fui agressivo com as coisas que eu queria. Porque eu isso olhava, é atípico. eu sempre olhei o que eu queria, eu falava, cara, eu vou lá buscar. Ah, não, mas é porque tem que fazer isso, eu faço. Não, mas tem que ir, eu vou. Não, mas tem que falar, eu falo. Não, mas você não sabe, eu aprendo. Eu sempre me portei assim, foi por isso que eu cresci rapidamente. E é por isso que eu cheguei nesse patamar hoje da comunicação, né? E eu, se eu pudesse dar um conselho pra quem tá começando hoje, eu diria isso. Cara, mete as caras. Você nunca vai acertar. Não imagina que você vai acertar, imagina que você vai errar, que você vai se ferrar, que você vai passar vergonha como eu passei. Eu já passei vergonha em rede nacional, eu conto isso no meu treinamento de comunicação. Eu passei vergonha em rede nacional no programa do Jô Soares, junto com o Silvio, lá da OCDB, a gente foi por uma excursão, ele levou um berrante, em dado momento o Jô fala, o que é isso? É um chifre, um berrão? O que é isso? Ele falou, não, isso aqui a gente usa pra atrair a mulherada. Puta, cara, a hora que ele falou aquilo, eu falei, fudeu, cara. Fudeu, eu vou ter que salvar o Silvio, E eu só pensava nisso, cara, eu vou ter que arrumar o que ele falou, cara. Como que eu arrumo o que ele falou? Não, Jô, é o seguinte, eu vou explicar. Não, ninguém te perguntou nada, o Jô falou. Eu murchei, cara. Ele falou, não, tô brincando, o que você ia falar? Eu falei, não, eu ia dizer que nós usamos isso daí quando a gente vai pra faculdade, né? A gente leva o berrante com a gente, né? Querendo fazer uma alusão que era um adereço tradicional da nossa cultura, sei lá. Eu tava tentando arrumar o negócio, eu era um moleque, pô. E aí? E aí que o Jô falou, então vocês estão chamando as mulheres de vaca? Cara, fudeu comigo aquilo, cara. Eu cheguei na faculdade, as mulheres, vaca é sua mãe, seu ridículo. Ai, que escroto, ai, cara, você vai lá falar merda. E eu falei,
Tipo, acabou minha vida, né? Em tese era um momento de glória, né? Você tava lá com o Jô Em tese, e tal. Falou, podia ter puxa, dado olha pra onde tudo eu certo, vou. deu tudo errado, cara. E olha que nessa E época... nem foi eu que falei. pra E você. nessa época não tinha, cara. Graças a Deus, Instagram, TikTok, Facebook. Pra viralizar. Porque ia viralizar e eu não ia ser destruído só na faculdade. Eu ia ser destruído No mundo. em escala global, entendeu? E você aprende com isso. E no meu curso de comunicação, eu uso esse aprendizado da humilhação para você entender que quando você está exposto numa mídia, seja ela qual for, a maneira como você planeja esse momento é crucial para o teu sucesso. Voltando lá, você chega e diz... Quero fazer um personagem no teu programa de rádio. Aí ele falou, faz o personagem Faz aí. Você já tinha? Já? Ixi, eu tinha várias vozes. Ele achou que eu E ia aí, qual gaguejar alguma coisa. Batman, estamos novamente numa encruzilhada, vejam! O Coringa vai nos pegar! Calma, garoto prodígio, estamos todos prontos. Acione o cinto, o bate-cinto de segurança. Entremos agora no carro. Vamos! E ele? E ele falou, olha, cara, legal, faz o seguinte, vai lá. Vai lá, cria um personagem, vai lá. Cara, o programa era 15 minutos, era um coice de porco, no final da tarde, na Radioativa. E aí eu inventei um personagem idiota chamado Chupeta, só que eu criei quem era o Chupeta. O Chupeta era um estagiário que fazia tudo errado e que estava estreando, assim como eu estava, é quase a minha história, e inexperiente ele só fazia bobagem, né? E a estreia do Chupeta, ele fala alguma coisa lá pro diretor da rádio e explodiu um negócio lá. Ele falou, Chupeta, o que aconteceu? Patrão, desculpa, é que eu fui tentar acender a luz ali do coisa, era o interruptor errado, acabou dando um problema, mas eu vou tentar arrumar, queimou um pouquinho, mas nós vamos dar um jeito, sabe? E aí criamos esse personagem e, cara, dali começou a minha história na comunicação. Por quê? Eu fiquei 6 meses trabalhando, fazendo esse personagem, era pra chegar às 5 da tarde, eu chegava a 1. Ele ficava puto comigo, falava, cara, por que você chega a 1, cara? Você vai dar problema trabalhista, cara. Porra, o programa é 15 minutos, o que você quer fazer aqui a 1 da tarde? Eu falei, não, só quero aprender. E eu ficava lá olhando os locutores gravarem. Eu ficava vendo eles escreverem texto de spot. Eu via a mecânica da rádio funcionando. Isso pra mim era... Eu chupava aquelas informações, entendeu? E aí eu comecei a criar quadros de produtos que não existiam. Como assim? Este é o novo Conciflex, o comprimido para dor de cabeça que apaga todos os seus problemas. Ele apaga a sua dor de cabeça e a sua memória, Você a escrevia sua tudo. consciência. Você não vai nunca mais ter problemas com dor de cabeça. Você vai esquecer até que você tem cabeça. E eu inventava coisas. E era produto para dor de cabeça, era Mas você apresentava isso assim... Eu gravava os quadros, eu fazia as vozes, eu entrava no estúdio e gravava. E o cara trilhava, o cara colocava efeitos. Mas não ia pro ar. Ia pro ar. Ia pro ar? Ia pro ar. Isso era legal. E aí, depois que eu fui amadurecendo, chegou um tempo que a rádio foi arrendada pra Igreja Universal. Eu fui trabalhar de produtor na Band do Dácio Correia. Conheceu o Dácio Correia? Dácio. Ai, meu amor, estamos aqui com o Felipe. Ele é maravilhoso. Ele é da galera Coração Chocolate. Então, eu fui trabalhar com esse cara. Me mandaram embora da Band. A Band estava sem grana na época. E eu fui trabalhar na 2000 Publicidade e Propaganda do Geraldo Maiolino. E eu fiquei lá um tempo, mas não era publicidade o meu negócio. Cara, o negócio era criar. Porque eu ia até o cliente, fazia o briefing, trazia o briefing pra agência, na hora de criar não era eu. Eu falei, não, cara, eu vou pro rádio, vou voltar. Fui pra Rádio Capital, pedi emprego lá, me deram emprego, me deram oportunidade. E eu comecei a ganhar comissão. Eu ganhava 50% de faturamento sobre o meu programa de rádio. Era um programa de sábado, era só os sábados o programa. Faturamento, vocês vendiam um espaço publicitário dentro do programa. Aí o que acontecia? Eu criei o pacote comercial. Eu criei o pacote comercial e eu gravei todos os quadros de humor do meu jeito. Isso me deu uma briga com o Rezende, porque ele falou que eu estava copiando o programa que era da Radioativa. Mas era você no programa da Radioativa. Eu criei os meus quadros. Eu não podia criar quadros, então. Eu não podia ser humorista. Sim, porque eu não você podia fazer vozes, porque o Rezende já fazia voz. A gente brigou por causa disso. Mas hoje a gente é amigo. Amigo, irmão. Mas esse programa que você tinha era sobre o quê? Pândega, coma cocô. 1 milhão de moscas não podem estar erradas. Pândega, o furúnculo nas axilas. Ligue agora, participe conosco, dê sua opinião. Ela não vale nada, mas eu aceito você. Vai, liga pra gente, seu cara de xirimboia. Aí o cara ligava. Quem está falando? É o Felipe. O que você quer aqui, Felipe?
Quem que te chamou aqui? Pode desligar o telefone. Eu não quero falar com você. Nunca mais liga nessa rádio. Era de humor. Era humor Puro. 100%. E aí desse programa de humor, a TV Morena vem me entrevistar, porque o programa bombou. Super deu Ibope. E aí eu fui parar na TV Morena, no programa Atualidades, também fazendo alguns quadros de humor. E eu era um peixe fora do aquário lá na TV A primeira Morena. vez que você teve contato com merchandising, Rádio. rádio. Foi no rádio. O rádio me ensinou. O rádio te O ensinou rádio dá improviso, cara. como é que funcionava todo o Meu Deus projeto. do céu, o rádio você não tem imagem, cara. Você tem que fazer o cara sonhar. E nesse programa da rádio, qual era a rádio mesmo que você falou? Rádio Capital. Rádio Capital. 95,9. A Rádio Capital te deu um programa. Esse programa de humor. O Pândega. Quanto tempo era de programa? Cara, eu comecei no final de semana, acho que com meia hora, 45 minutos. Depois eu migrei pro final da tarde, ficava todo dia. Ok. Como é que foi a negociação? Deixa eu entender só um pouquinho de números aqui. Eles te pagavam um salário e mais... Como é Não. que era? Eu falei, eu vou trazer pra cá um programa de humor, eu vou coordenar, eu vou criar o quadro, vai ser um programa totalmente novo, inédito, e você vai me dar 50% do que eu faturar. Eu vou te trazer uma receita nova que não existia na rádio, e desse dinheiro novo, você me dá 50%. E você já sabia normalmente quanto que a rádio cobrava por minuto, por hora? Como é que era? Eram tudo tabelado, as rádios eram muito parecidas, mudava até uma hoje coisa. é assim, né? E quem foi ver? E eu tinha uma noção que eu quero deixar aqui como recado pra quem tá começando essa história. Cara, você pode ser o cara mais talentoso da comunicação. Se você não souber vender, Errou. acabou tua história. Né? Você tem que saber vender. Então, eu sabia que se eu vendesse o meu horário comercial, eu podia falar até mal no rádio, podia ter uma voz de Mas você tá trazendo dinheiro. taquara rachada, né? Fazer piada sem graça, mas eu tava trazendo dinheiro, eu ia ficar lá. Entendeu? Como é que foi essa... Vamos primeiro pegar a rádio. Essa captação inicial. Você falou que você mesmo desenvolveu o produto E eu comercial. mesmo vendia. Eu ia de porta em porta com uma pastinha debaixo do braço. Eu falava lá, Felipe, tudo bem? Você é aqui da My Job? Então eu quero anunciar My Job no meu programa de rádio. Eu vou criar propaganda pra você, eu vou fazer o spot pra você. Você não vai ter custo de produção, de construção de ideia, porque eu sou publicitário. Eu vou desenvolver uma ideia, um case. Nós vamos trabalhar o teu público-alvo. Eu já tinha essas linguagens publicitárias na minha cabeça. Então o cara falava, caraca, que moleque rápido, velho. Eu vou fechar com esse cara, ele vai me entregar isso aí. E eu, de fato, entregava. Eu não vendia ilusão nem mentira, porque eu ia lá e construía uma peça publicitária top. Isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Cara, 98, 99, 2000. E tinha um quantitativo de limite de merchandising que você podia fazer no programa? Tinha? Tinha. Sim. Era quantos anos? 10, 15, 20? Que Cara, você podia fazer? você mensurava por clientes. Eram 5 patrocínios por programa pra não inchar muito, porque senão você só fazia propaganda e acabava não entregando, às vezes, conteúdo. E naquela época lá, você lembra quando você fechou 5? Cara, custava um pacote de patrocínio, devia custar em torno de uns 1.500, uns 2.000 reais. Um pacote de patrocínio. Por mês? Por mês. Por mês. Por mês. Então você dava uns 10 mil. Dava uns 10 mil, Você eu... dava 5 pra lá, ficava 5 mil pra você. 5 mil, isso. E aí, com essa grana, eu consegui comprar minha primeira casa. Porque o primeiro carro, eu comprei lá como estagiário, lá como chupeta da Radioativa. Sabe como? Eu vendi a assinatura de patrocínio, que é a menor coisa que você tem de vendas de peça publicitária na rádio. Eu fui num cara da Brinque Diversões, era uma loja só de fliperama que tinha na 13 de maio, fazia muito sucesso, era na 13 entre Afonso Pena e a Barão, a Brinque Diversões. Muita gente vai lembrar. E eu vendi pra esse cara 6 meses por R$1.500, a assinatura de patrocínio. O que era a assinatura de patrocínio? Patrocínio, Brinque Diversões. É isso. Entendi. E aí eu falava, viu, tem como eu sortear alguma coisa do meu patrocinador? Ah, o que que você... eu tenho bolinha de borracha. Tem um saco de bola de borracha. Ó, vou sortear aqui as bolinhas de borracha da Brinca Diversões. Opa, já ganhou mais uma propaganda o cara. Então eu chegava pro cara, ó, você ganhou mais uma propaganda lá. Entendeu? Então, ele fechou 6 meses comigo. Aqui então, desse dinheiro, deu 3.500. Eu comprei um carro. Um carro. Comprei um carrinho baratinho, um Uno, e parcelei em 24 de 283. Rádio Capital, você fica quanto tempo? Na Rádio Capital? É, com esse programa. 6 anos. Bastante. Sim. Você cria um estofo e... Eu virei diretor comercial da rádio.
Ah, o pessoal falou, Porque rapaz, eu comecei a esse cara vender, tá comecei a vendendo pra vender, caramba. e eu não vendia só o meu programa, eu comecei a vender o rotativo da rádio. E eu comecei a dar ideias promocionais. Aí o diretor da rádio me chama, o Kaká, falecido Kaká, Carlos Eduardo, Longo de Faria, falou, Tatá, cara, quer ser diretor comercial da rádio? Eu falei, quero. E aí eu fiz, como diretor comercial, a primeira rádio FM, até hoje nunca ninguém repetiu isso, eu dei passeios aéreos de helicóptero na Afonso Pena. Eu não sabia nem que era possível. Eu Cara, nunca vi isso. eu também não sabia que era Por que possível. ninguém nunca mais Cara, eu fez consegui, isso. não sei, cara. Eu acho que nem tem helicóptero em Campo Grande. Eu consegui a parceria com um cara que tinha um helicóptero comercial Aham. e fiz uma negociação com esse cara. Conversei com a base aérea de Campo Grande para me dar suporte de segurança, porque você precisa de autorização de vários órgãos, né, de proteção aérea e tal, e a base aérea tem tudo isso. E eu fiz um acordo com eles, inclusive agradecendo a base aérea na rádio e tal, pelo suporte, e mandei fazer macacões como de piloto de Fórmula 1, e a gente sobrevoava Afonso Pena nos finais de semana, depois de ter distribuído, na verdade, papeizinhos com números, e o cara acompanhava a rádio ao vivo. Saiu o número dele lá, ele ganhava um passeio panorâmico de helicóptero. Caramba, isso. Massa demais. Fantástico. Putz, Pô, foi maravilhoso. Se tivesse hoje, ainda ia ser massa. Foi A maravilhoso. gente tá falando nem... Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você sai de lá e vai pra Globo. E a Globo, eu imagino, não apenas ainda eu imagino que é hoje, mas de quem trabalha na área da comunicação, é um sonho, eu posso talvez usar essa Sim, expressão. sim, era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu falei, cara, eu vou, já que eu quero televisão, eu vou no melhor lugar. Eu pensei. Eu vou pedir Mas emprego no melhor lugar. Mas você pediu emprego? Eu liguei lá. Eles fizeram entrevista com você? Eu morava na rua Dardanelos, 68, no Jardim Petrópolis, com a minha mãe. Uma casa terrível. Eu queria sumir daquela casa. Eu falei, cara, eu preciso progredir, eu preciso prosperar, eu quero sair dessa casa. E eu tava lá um dia, eu tava fazendo faculdade ainda, e eu já tava com o programa de rádio na capital. Uhum. A TV Morena já tinha feito entrevista comigo, e aquilo me deu um insert. Eu falei, cara, eu vou ligar na TV Morena, eu vou falar com o diretor e vou falar que eu quero trabalhar lá. E eu achei na lista, na época era lista, achei o telefone da TV Morena na lista, liguei pra secretária do diretor, Dona Rose, eu lembro o nome dela. Olá, Dona Rose, tudo bem? É um prazer falar com a senhora. Eu sou o Tatá Marques, eu trabalho na Rádio Capital, a TV Morena fez uma entrevista comigo aqui. E eu gostaria muito de falar com o senhor Ricardo Miragaia. Ah, sim, Tatá. Ela muito educada. Eu vou conversar com ele, ver a disponibilidade de agenda e nós voltamos a nos falar. Me deixa seu contato. Ok. Cara, ela foi tão educada, eu falei, ela não vai me ligar, né? Cara, ela me ligou e eu fui parar na frente do Ricardo Miragaia. Eu falei tanta bobagem pra esse homem, ô Felipe, que ele falou assim, esse cara é louco. Mas Ou esse cara vai dar certo. Mas como é que foi? Você chegou Cara, eu lá... falei pra ele assim, eu nasci no dia 5 de 5 de 75, eu sou predestinado à comunicação, eu nasci pra comunicação e eu vou trabalhar aqui na TV Morena. Eu tenho todo... Se você é publicitário ou é coach, porque Eu foi tenho muito... todo o preparo pra poder fazer coisas diferentes na televisão. Eu tenho vários projetos, eu posso fazer um repórter maluco, eu posso fazer um repórter inusitado, eu posso trazer um agregado diferente pra televisão, só que o senhor me deu uma ajuda, eu preciso de um piloto. Falou, e cara, ele ficou parado assim na minha frente, e depois eu falei mais coisas, né? Eu não lembro o quê, Claro. mas eu devo ter falado muita bobagem. E ele falou, cara, vamos fazer um piloto com você pro Atualidades. E eu fiquei 6 anos na TV Morena fazendo Você tinha Atualidades. quantos anos nessa época? Cara, eu entrei na TV Morena em 2001. 2001. 2001. A gente tá falando, a gente tá 21, 23, 24, 13 anos atrás. Não, mais que isso. Uns 15 anos atrás. Agora, como foi? Ele falou, ok, vem pra cá. Como é que foi? Você falou, uau, consegui, alcancei. E o programa, você gostava? Era legal? Ou você falou, mas não é isso que eu quero? Não, cara, eu comecei. Pra você ter uma ideia, você entra numa TV Morena só com o suprassumo do jornalismo, né? Que é um jornalismo sério, com credibilidade. E aí você entra descendo de pé de pato no córrego Prosa. Você pega uma boneca da tua mãe vestida de noiva, desce a boneca, faz um corte de imagem e sobe com uma caveira dizendo, olha, eu acho que o grau de contaminação dessa água pode ser que não esteja muito boa. Né? Olha como ficou a bonequinha da minha mãe, virou uma caveira. Então eu comecei a apresentar um conteúdo de televisão inusitado, curioso. Era tipo um Cacete Planeta, sabe? Interiorano, pantaneiro. Era eu.
maluco. E aí, cara, tinha caras como o Osmar Bastos, que é um fenômeno do jornalismo rural, e ele falava, cara, quem que é esse monstro aí, cara? Quem que é esse cara? Caiu da onde? Assim? E era uma área de comédia. Era mais uma né, área os de caras comédia. E eu não era jornalista até então. Uhum. E aí eu senti necessidade de falar, Vou fazer É vou fazer jornalismo que vocês querem. É jornalismo que vocês terão. Eu fui fazer jornalismo. Fiz jornalismo e continuei na TV Morena. Até que um dia um cara me chamou pra fazer o Fantástico. E eu fui gravar na Amazônia, em Tomé Açu, jogando golfe com os japoneses e dei 39 no Ibope, no Fantástico. Na segunda-feira cheguei na TV Morena, fui aplaudido de pé na redação. Isso é uma medalhinha moral que eu carrego comigo, assim, na minha estante da minha história. É difícil, né? Eu imagino que, principalmente a nível nacional, existe uma televisão, que é a televisão nacional. Aquela televisão onde a gente sabe SBT, a gente pensa Silvio Santos, Celso Portiolli, a nível nacional. O Globo, a gente pensa exatamente no nível nacional. Então você tinha o Fausto Silva. Então você tem toda essa perspectiva e existe a TV local. A TV local, a ênfase dela, de fato, como se chama, é local. Mas eu imagino que o sonho, posso estar equivocado, é a nacional. Ou não? Eu já tive a oportunidade de ir pro Nacional e muito bem. E não fui. Por quê? Porque me pagam melhor aqui. Te pagam melhor aqui a TV ou o merchandising? Tudo. Por quê? Você acredita que te pagam melhor aqui? Porque o case que nós temos aqui, chamado O Povo na TV, não existe em outro lugar no Brasil com o resultado que nós temos aqui. Nós somos uma exceção no Brasil. O modelo do programa, que já foi copiado, inclusive, por concorrentes, a maneira de apresentar o programa e o formato comercial. Isso tudo juntou numa fórmula que acabou culminando numa explosão comercial muito boa. E eu acredito que também a maneira de negociar isso, porque quando eu entrei, pra você entender, Felipe, tínhamos acho que 3 patrocínios que eram ainda entregas. Do Povo na TV. Que eram entregas que precisavam ser feitas ainda de permuta, ou sei lá do que, nem tinha faturamento. E aí o cara falou: olha, eu consigo te dar X% do faturamento desse programa se você abandonar esse programa de turismo que você está fazendo. Uhum. Né? E eu falei, cara, eu vou me estrepar ou eu vou me dar bem? Eu escolhi me dar bem. E para me dar bem, eu precisava ser eu. Mas você também Eu entrou não tinha que copiar ninguém. Tá, Se eu fosse copiar... Você entrou no programa com participação. Era... Sim. Você for ganhar X também em cima do que ganhar. Até hoje é assim. Aliás, essa é uma das grandes vantagens ou desvantagens de alguém entrar no programa por participação. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Se der errado, vocês não vai ficar lá. Vão chamar outro cara. Claro. É isso. E se der certo, vai ganhar muito mais do que se você ganhasse... Sim, exatamente isso. Agora, você tinha um viés, principalmente desde a Rádio Capital, de vender. Essa foi uma expressão. Lógico que você, por consequência, dentro dos programas, você também vende. Vendo. Até hoje eu vendo. Mas fora do programa, existe um setor que é um setor comercial que busca patrocinador. Vende também. Você não participa mais dessa venda externa para trazer um patrocinador. Participo. Participa? Sim. Como é que é isso? Porque Depende, existe um setor. Dependendo do caso, ele fala, chama aqui. Tem um cara que me chama, né? Fala, ó, eu sou de uma empresa tal, de tal lugar, de energia solar. Ok. Eu quero anunciar no Povo na TV. Quanto que você me faz? Eu falei, eu vou te mandar um pacote com uma sugestão. Você tem que me dar desconto? Não, não tem desconto. Não, como não tem desconto? Eu falei, eu não preciso dar desconto. Nosso programa não dá desconto. Eu posso te dar uma bonificação, é diferente. Isso também é diferencial. O líder, ele não fica dando desconto. Porque aí, se dá desconto, por quê? Eu te entrego algo que realmente tem valia. Você vai ter geração de demanda, você vai efetivamente ter vendas. Então, aí eu vendo para esse cara. Eu tenho uma agência de publicidade. E aí eu posso vender através da minha agência de publicidade também. Então não é só o apresentador vendendo para ganhar comissionamento. É a minha agência vendendo. Uhum. Que sou eu. Né? Eu entendi. Você, na verdade, acaba ganhando nas duas pontas. Exatamente. Agora, só para voltar um pouquinho antes, mas eu quero voltar nesse assunto, e eu queria falar sobre o início de onde você está hoje, que é o Povo na TV. Existe há quantos anos já o programa que você está nele? Ah, não. O programa tem 30 anos. Perfeito. Mas que você está nele? 13. 13 anos. Estou completando agora, nesse mês, 13 anos. Como foi o convite? Como foi? Quem te chamou? Como é que foi esse momento inicial? Salvador Sandim.
eu tinha acabado de chegar de Brasília, que eu tinha ido na Embaixada da Indonésia, a convite do embaixador da Indonésia. Fiquei 2 dias na embaixada gravando um festival culinário, gastronômico da Indonésia, e ele me convidou para ir para a Indonésia gravar. E quando eu chego, eu tava com essa cabeça de Indonésia, pô, já tinha feito 20 países, cara. Tava muito legal o projeto. Você ganhava bem nessa época já? Financeiramente? Era um programa que... Ganhava uns 12 mil reais. Ok. Não era casado, nem tinha... Eu tava querendo trazer a Michelle pra cá, porque a minha esposa morava no Rio Grande do Sul, a gente tava namorando. Eu conheci a Michelle no navio, quando eu tava gravando, e namoramos 2 anos e 8 meses à distância. Se nada fosse bom o programa pra isso, foi... Pelo menos excelente. isso salvou minha vida. Né? Salvou minha vida. Porque a Michelle é meu esteio. Então, eu fui chamado pelo Salvador Sandin nessa época, e aí eu falei, cara... É um desafio, né? Eu fui pesquisar o que tinha. E só tinha gente com um olhar muito pejorativo, linguajares que não eram legais, assim. Eu falava, cara, eu acho que eu falaria melhor que isso. Eu acho que o meu comentário seria melhor que esse. Você fez o estudo do programa. E eu fui estudar o programa. E fui estudar que tipo de comentário se faz sobre determinados assuntos. E eu comecei muito bem. E tanto foi que já nos primeiros meses o salto comercial do programa foi lá nas estrelas. Então foi muito legal. E nós fomos pro auge do que poderia ser o Povo na TV naquela época. Eu realmente acho que você tomou um risco, ainda que foi um risco calculado, porque você abriu mão de uma renda que não era... Ele me garantiu esse mínimo. Ele garantia. Ele me garantia um mínimo. Falava, olha, desse que você fatura, você faturaria isso ou mais. Claro. Já começando. Eu falei, já começando? Já. Então ele me garantiu um mínimo. Mas é aquele princípio, se você não tivesse nada, você ia ser mandando embora uma hora ou outra, né? Enquanto eu tô lá, se fosse mal, se o programa não desse certo. Sim, Você com falou, certeza. lógico. Não, e a chance de dar errado era enorme. E todo mundo tava apostando contra, inclusive os caras da própria casa. Os caras estavam apostando, tinha lá bolão, quanto tempo eu ia durar. Ah, é? Sim. Tinha cara falando, não fica 2 meses. Ruim. Eu não sei por que colocaram esse cara pra apresentar esse programa. Puta, cara ruim. 2 meses ele já vai sair. Há 13 anos atrás, muita coisa mudou na televisão. Eu digo isso exatamente porque isso foi antes do boom dos streamings. Hoje, muitos brasileiros têm em sua casa, às vezes nem tem mais Globo, SBT, Record, Band, entre outros. O cara tem o Netflix, o Amazon, o YouTube. Isso foi há 13 anos atrás, onde ainda não tinha dado esse boom. O público principal do programa, nesses 13 anos, mudou? Mudou, claro que sim. Só que nós também nos adaptamos. E aí você entra numa coisa, e eu vou aqui lançar a mão, né, do pensador da comunicação, Marshall McLuhan. Esse cara lá atrás, quando nem existia ainda internet no mundo, ele cunhou o primeiro termo aldeia global. Marshall McLuhan, você estuda na teoria da comunicação, ele é da escola canadense de comunicação. Então ele trazia esse conteúdo dizendo, existe uma aldeia global, né? E essa aldeia global, ela vai caminhar como que em multiplataformas. Olha só, o cara já era um visionário. E hoje é exatamente isso que acontece. Nós temos multiplataformas, você tem o fenômeno das 3 telas, 4 telas, você está no tablet, você está no celular, você está na televisão. E você está na rede social que permeia tudo isso. E o programa, da mesma forma. Eu fui o primeiro cara a fazer a transmissão do programa no Facebook aqui. E eu fui, inclusive, criticado. Não, porque como que você quer fazer rede social na televisão? Falei, não, eu vou fazer. E eu criei a página do Povo na TV, no Facebook, e nós interagíamos com essas pessoas no Facebook, criando esse entrelace entre os meios, que é muito legal, que é bacana. Então, hoje, a TV conversa com a internet, a internet conversa com a televisão. Né? Quem que é o público hoje do Povo na TV? Cara, principal, a última pesquisa que a gente fez, a gente tem um estratagema da própria sociedade, tá? Você tem um público classe A pequeno, né? Numa margem aí de 8 a 12%, tá? E você tem uma classe B que chega a 20%, e o restante, 80%, é classe C, D e E. Uhum. É como se fosse o próprio panorama da sociedade. Hoje, o que o programa tem. Eu já anunciei caminhonete lá, e vendi caminhonete. Né? Anunciei carro, já vendi carro, assim como eu anuncio a loja da Turca lá na Marquês de Pombal, no Rita Vieira, eu acho.
Não é, não lembro. Mas enfim, eu tenho patrocinadores de todos os tipos, né? Cadê meu celular? Caiu aqui no chão? Acho que caiu aí no chão. Ó, vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui a lista de merchans de hoje. São quantos merchans normalmente por mês que você acaba tendo dentro de um programa? Cara, a gente já chegou em alguns... a gente já teve alguns marcos como 600 merchans no mês. Muito merchan. 600 merchans Sabe onde eu no admiro? mês. Eu admiro duas coisas, tá? Quanto você acha? Eu admiro, número um, você conseguir levantar a venda para fazer 600 merchans no mês. É a minha primeira grande admiração. Olha aqui, ó. E a minha segunda grande admiração é você... E esse foi dentro do programa. Isso hoje. Uau! Ó, eu vou falar porque eu vou ganhar propaganda para os meus clientes. Gazin, maravilhosa, Atacadão das Tintas, incrível. Bong, rações para cachorro. Consig, Definity Laser, Digital Net, Drogaria São Leopoldo, Lojas G, Grau Técnico, Impacto Prime, Instituto Mais Visão, Ótica Santa Clara, Oral Sim, Passalete, Pax Mundial, Supermercado Mister Júnior, Senac, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Sesc, Escola Horto, Trisolux. Você sabe que eu falei pra você que o que eu admiro é você conseguir fazer um programa. Quanto tempo dura o programa? 2 horas. 2 horas. E você ainda conseguir colocar todo mundo dentro do programa e não ficar chato o programa. Mas aí não sou eu apenas. Eu tenho uma equipe, Ok. né, que me ajuda. Tudo bem, mas vai ter merchandising que não seja você falando. Vai ter merchandising, vai ter um pacote jornalístico. Hoje a gente entrou ao vivo, direto dos Estados Unidos, para falar com uma correspondente nossa em Miami, para falar da eleição americana, que está acirrada, e a gente fez esse link ao vivo nos Estados Unidos. Né? Que programa regional que faz isso? Aham. Então a gente também tem um conteúdo que ele vai além da TV regional. Eu acho que isso também é um diferencial. Agora, deixa eu entender um pouquinho como funciona um pouquinho dos bastidores. Hoje, um programa como, por exemplo, o Povo na TV, são quantas pessoas diretamente envolvidas? Mais Você ou tem a menos. equipe inteira do jornalismo envolvido no Povo na TV. Você tem umas 20 pessoas? Mais? No total, acho que sim. Umas 20 pessoas. É. Ok. E necessariamente, principalmente apresentadores, eu sei que tem até uma grande discussão dos tribunais trabalhistas quanto a isso, principalmente depois que sai, que muitas pessoas que trabalham na televisão não são necessariamente CLT. Né? Não, pelo menos a maioria dos apresentadores, muitos atores, aliás, a Globo. Eu não sou CLT. Você não é CLT. Não, eu sempre tive aversão a isso, cara. Eu nunca, na minha vida, quis bater cartão e eu não queria ter carteira assinada. Eu tenho aversão a isso, cara. Mas Eu não sei, pra mim foi bom ter aversão a isso, porque eu criei a minha independência financeira, né? E eu me enxerguei sempre como empresário, né? E é hoje o meu faturamento através da minha empresa. Né? Mas hoje quem presta serviço É a minha empresa. é a empresa. É a minha empresa. Eu sou um funcionário da minha empresa. Entendi. A minha empresa me empresta pro SBT. A sua empresa é contratada para prestar serviço para o programa Povo na TV e ela disponibiliza o funcionário. Vou usar Tata Marques. Tata Marques. Não o funcionário, porque você também não é funcionário da sua empresa, é o meu diretor, né? Isso. Tata Marques. O que faz muito sentido até por uma questão tributária, né? Sim. Exatamente, se você fosse receber a pessoa física, 27,5% de imposto de renda. E é uma estratégia válida, legal, que muitos empresários de fato fazem isso. Mas você também pode, então, utilizar a sua empresa para muitas outras coisas, como vender patrocínio. Eu vendo patrocínio para todos que quiserem comprar. Eu vendo patrocínio. É o meu negócio, é o meu business. E é a minha expertise. Eu consigo ajudar verdadeiramente as pessoas, né, os órgãos, consigo ajudar a propagar as mensagens que são necessárias, né, para os públicos necessários através dessa base. Né, desde a construção da mensagem até a execução dela e a pulverização através dos meios. Além da televisão, eu também lanço mão da minha base da rede social, que também é uma outra base de ganho e faturamento para minha empresa. Um dos grandes apresentadores brasileiros, o Ratinho, de fato eu me lembro de uma entrevista que ele trouxe mostrando de que ele era um multiempresário, que muito mais do que necessariamente o programa, que o programa era onde ele aparecia, fazia a exposição dele, mas o programa estava sendo uma das menores rendas dele, porque de fato ele ganhava muito mais como empresário por fora. E aliás, não apenas o Ratinho, grandes players como Cristiano Ronaldo, eu li uma entrevista especificamente em que dizia que você acha que o salário que ele ganha é alto é porque você não sabe que ele ganha por fora do marketing e do patrocínio. Hoje, você se vê mais como um apresentador ou como um empresário, de fato? Eu
Eu acho que eu sou as duas coisas. É claro que a gente está entrando aí numa outra dimensão de grandeza, né? Não dá para comparar um Ratinho com um Tata Marques, né? O Ratinho é o Ratinho, cara. Pô. O Ratinho é o Cristiano Ronaldo da televisão, né? E o Tata Marques é o jogador do Ponta Poranhense aqui, ó. Entendeu? É o jogador do comercial que não despontou até hoje de novo, né? Então, são ordens de grandeza diferentes. Né? Não tem comparativo. Mas hoje você é empresário. Eu sou empresário, sou comunicador. Pelo menos eu tento ser empresário, né, dentro daquilo que eu me predisponho a fazer e me predisponho a entregar. E a ênfase hoje, você como empresário, o que você atua hoje? Conta pra gente. Você Comunicação e treinamentos. que é a empresa do Instituto Tata Marques, né? Sim. Que você faz os treinamentos Sim. e publicidade. Isso, e a publicidade e a propaganda. Hoje, como que é essa questão de você conseguir fazer as publicidades dentro do programa, mas você também faz muitas publicidades fora do programa, Sim, né? justamente por conta desse fenômeno das redes sociais. Né? Hoje eu tenho 160 mil seguidores na minha rede social. Então, e você tem perfis de clientes diferentes. Tem cliente que não quer anunciar na televisão. Você já disse não para algum cliente que procura? Já, claro que sim. Por quê? Porque não tem a ver com a minha filosofia. Não tem a ver com o meu propósito de vida. Ele quer vender um negócio que eu não acredito, ou que não é verdade. Não Por precisa- exemplo, não- essas novas não plataformas precisa citar o cliente, de mas jogos assim, online. exato, Não, jogos negócios. online. Jogos Te online. procuraram já. Me procuraram. Sim, me fizeram 3 empresas diferentes do mesmo segmento e eu disse não para as 3. E eles pagavam alto. Sempre, né? Imagina, você abre hoje qualquer rede social tua. Hoje eu tava fazendo pesquisa de notícia no X. Cara, tava lá um monte de propaganda de jogos online. Eu cliquei para excluir, né? E você mesmo fazendo isso ainda vão te encher o saco com um monte de anúncio relacionado a isso. Porque eles estão faturando milhões, né? No engodo, né? E eu não acredito nisso como um modelo salutar que você deva divulgar isso, sabe? Eu vi você falando certa vez sobre a importância do networking. Tanto o networking positivo quanto o networking negativo, para você ficar longe dele. E que networking, de fato, é onde te permitiu, muitas vezes, ir além, com pessoas que você conheceu. O que seria isso, networking positivo e networking negativo? O que é? Tem relacionamentos que não são bons, tem relacionamentos que são bons. Como é que é essa percepção hoje, diante da sua experiência, da sua larga trajetória? Tudo tem um preço na tua existência e na tua vida profissional. E algumas pessoas, elas têm uma coisa que se chama ganância e outras têm uma coisa chamada ambição, né? A ambição é diferente de ganância, Ok. né? Você, como é ambicioso, você quer chegar mais longe, mas você não está disposto a pagar qualquer preço por isso. Você vai pagar o preço, né, que te compete e que é exigido naquele momento. Você não vai precisar pisar no pescoço de ninguém, você não vai precisar derrubar ninguém de maneira ilícita, né? E aí a gente entra no cara da ganância. Como que você quer algo positivo para você? Você quer vencer na vida, você quer agregar de maneira positiva e deixar uma marca, porque o meu objetivo maior, se você for perguntar, tá com tudo isso, o que você quer? Cara, eu quero daqui 200 anos ser lembrado. Ah, é? Eu quero daqui 300 anos ser lembrado, alguém falar, cara, esse cara foi um baita de um comunicador, olha a mensagem que ele deixou reverberando, olha a mensagem que esse cara entregou de vida, olha o que esse cara agregou na comunicação e nas mensagens para as pessoas poderem evoluírem, olha o que ele falou lá atrás, olha como ele está dizendo agora, não é onde você está, é onde você quer chegar que importa. Então, você conseguir deixar uma marca, você não morre. É um Silvio Santos da vida. Logicamente, Fantástico exemplo, né? Ele é um dos, né? Agora você pode, dentro do teu jeito, na tua individualidade, na tua, eu diria, na tua simplicidade, né? Porque todos nós temos contribuições válidas a deixar. Só que às vezes nós nos subestimamos e nós nos envaidecemos com bobagens. E aí você não entrega o teu melhor. E aí, só para responder a tua pergunta, você tem essa visão a longo prazo e aí você convive com gente medíocre? Qual que é a relação? Você cortou relações? Claro, óbvio. Eu saí de grupos, parei de conviver com pessoas e eu fui buscar as pessoas que agregavam verdadeiramente a mim, com os valores dos quais eu acredito, né? E que eu também pudesse contribuir com a vida delas. Porque na vida você vai ter os tomadores
Você vai ter os doadores, você vai ter aqueles que contribuem e não querem nada em troca. Você vai encontrar aqueles que querem algo em troca, mas eles contribuem. E você vai encontrar aqueles que só querem, só vão te tomar, só vão te absorver e não vão te entregar absolutamente nada. Pelo contrário, se bobear, ainda vão ser de grau tóxico para a tua vida. O que você foi falando, eu fiquei imaginando alguns cenários que de fato vejo isso acontecendo. Eu queria caminhar um pouquinho no fim aqui conosco hoje, Tatá, e entendendo 3 percepções de como você vê algumas coisas. A primeira, quanto mais as pessoas ficam, eu vou usar essa expressão, famosas ou conhecidas, mas eu imagino que existem pessoas sanguessugas, que provavelmente devem chegar próximo para se aproveitar de você ou para trazer uma falsa amizade ou buscando uma falsa influência de você. Você já consegue distinguir se alguém chega perto de você querendo uma amizade sincera, verdadeira, é alguém de bom coração, dessa outra pessoa que simplesmente quer, como você acabou de dizer, só vem a nós? Não. Eu tô aberto. Eu tô aberto e eu aceito ser traído. Eu aceito ser subestimado. Eu aceito que você me engane. Porque isso é humano. E eu vou te dar essa chance. Só que você vai ter uma chance só. A partir do momento que você me decepciona, That's it. acabou, amigo. Acabou. Mas se você me supera as expectativas, você vai ter um irmão para a tua vida inteira e eu vou te ser fiel. Eu vou honrar você. E eu vou profetizar coisas fantásticas sobre a tua vida. E você vai crescer junto comigo. Você usou uma expressão agora, profetizar, onde entra a minha segunda pergunta. Qual que é a percepção ou a relação do Tatá com a espiritualidade? E como isso se influencia a sua vida hoje? Hoje você é uma pessoa que você se vê muito espiritual, é uma pessoa que, não, eu vou na igreja direto, não, eu fui, mas hoje eu não vou mais. Isso é algo que traz constantemente princípios. Hoje a gente falou sobre Cristo, a gente também citou algumas questões relacionadas a Buda, a gente falou sobre a palavra profecia. Eu guardo tudo que a gente está dialogando. E qual é a sua visão quanto a isso? Felipe, eu sou um cara extremamente abençoado. Extremamente. Coisas aconteceram na minha vida que não teriam outras explicações que não fosse o divino. Eu tenho sobre mim uma proteção gigantesca e que tem me direcionado para tudo que eu faço. E quando você se aproxima de mim, você sente no meu olhar, nas minhas palavras e no meu coração isso que eu estou te dizendo. E eu não preciso dizer para você que eu sou da religião X, que eu sou da religião Y. Você só vai sentir essa força divina através das minhas ações e através de tudo que sair da minha boca. Sabe que você usa essa expressão e eu, por consequência, me lembro de um dos patriarcas tanto do cristianismo, islamismo e judaísmo, Abraão, quando Deus diz para ele, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele era alguém tão abençoado que ele disse, se alguém te abençoar, a bênção vai para essa pessoa. Se alguém te amaldiçoar, a maldição vai sobre essa pessoa, porque você é uma bênção. Interessante essa consideração. Cara, eu acho interessante essa consideração, mas aí você parte do princípio que você tem inimigos. Você né? acha que não? E eu acredito que você, se receber porventura uma palavra que não venha a agregar, que seja uma palavra que queira talvez te destruir, né? A força que você traz contigo espiritual, né? É tão grande e essa proteção de Deus é tão grande que ela se sintetiza de tal maneira que volta a bênção pro cara, não vai voltar desgraça para ele. Eu não quero desgraça pro cara que me amaldiçoa. Claro que não. Então, que não, mas eu entendo que essa base é uma base do Antigo Testamento defendida pelo judaísmo mesmo. Você usou bem o termo, e aí eu só quero deixar como base de estudo e como curiosidade para quem está nos acompanhando, Yuval Noah Harari. Leia Nexus agora, é o último livro dele. Depois do Homo Sapiens, do Homo Deus e das 21 leis para o século XXI, Nexus é fantástico porque justamente ele traz como o homem tentou moldar o homem através da religiosidade, dizendo, eu sou a representação de Deus. Criando Deus à sua imagem. E aí ele faz guerra e mata centenas de milhares em nome de Deus. Ora, Deus não quer isso.
Então por que que alguns se apresentam como representante para fazer o mal? A maior representação de Deus está na tua atitude de trazer vida, de trazer bênçãos, de trazer prosperidade para as pessoas. Você traz vida com as tuas ações. E aí, a própria Bíblia diz, né? Nem todo que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. E a gente tem que estar atento a isso também. Se você pudesse hoje olhar para o Tatá, e na verdade eu até vou expressar, olhar para um Tatá como se fosse um seu filho no passado e pudesse dar 3 conselhos para ele. É lógico que você com certeza aprendeu com seus erros, mas volto a dizer, quão bom seria se alguém estivesse passando nessa mesma trajetória e não cometesse os mesmos erros. Se você pudesse dar 3 conselhos para ele, você mesmo a você mesmo, o que você falaria? Considerando a sabedoria que você tem hoje, daquilo que você adquiriu durante o caminho. A primeira coisa seria: faça mesmo que seja doloroso, que seja difícil. Essa seria a primeira. Ok. Não fuja do sofrimento. Número 2. Você é um filho amado. Número 3. Tudo que você fizer, tudo que você tocar, será de grande bênção e de grande fartura. Não tenha medo, faça. Seriam as 3 coisas que eu diria. E eu diria isso não só pro Atamaril lá atrás. Eu diria isso pro meu filho hoje, pro Miguel. E você me emociona com a tua pergunta, porque eu diria isso para todo e qualquer jovem que estivesse começando a sua história, né? Como se ele fosse o meu próprio filho. Eu penso que às vezes a única coisa que nós precisamos é de um anjo, sabe, certeiro, dizendo aqui: vai que eu tô contigo, vai que tá tudo certo, pode ir lá, sabe? E existem alguns momentos na minha história, na minha vida, e uma das minhas pesquisas de leitura, eu me lembro, Felipe, que eu não sei te precisar em qual livro eu encontrei isso, mas o livro dizia o seguinte: o que você faria se você tivesse um ser divino aqui, do teu lado, te apontando o que é certo, o que é errado, para você só acertar, né? E esse ser divino, às vezes, é única e exclusivamente a tua vontade de crescer. Você dizer: eu vou fazer mesmo que eu me arrebente, eu vou lá, eu vou tentar. E é justamente nesses erros que a gente cresce. Você sabe que você me faz isso, e nós citamos no tocante ao judaísmo do Velho Testamento, e você me fez lembrar de um episódio quando, diante das grandes dificuldades, a Bíblia conta a história do povo de Israel que saiu do Egito e está diante do Mar Vermelho, e atrás dele o exército de Faraó vindo. E aí, vamos para onde? Na frente tem o mar, atrás tem o exército. E eu me lembro de Moisés clamando a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E pode parecer até congruente, tem um mar na minha frente, como marche? Mas quando marcharam, o mar abriu. Um prazer, meu amigo. O prazer foi meu, Felipe. Muito obrigado pela honra, parabéns pela tua dinâmica, te desejo só prosperidade, e eu tenho certeza que desse My Job, muitos jobs surgirão, muitas vidas se transformarão através de você. Gratidão.